Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo uma aula sobre ligações químicas. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem fazer, o que vocês precisam olhar. Então é o seguinte. A pergunta ela fala: forme moléculas utilizando os seguintes elementos e indique o tipo de ligação realizada. Não esqueça de completar o octeto. Completar o octeto é sempre o mais importante. Se você não completa o octeto, você não tem uma molécula estável, tá? Então, para isso, vocês precisam sempre lembrar dessa regra. Na alternativa A, ele fala para vocês montarem uma molécula com o carbono e com o oxigênio, tá? Então, o primeiro passo é você colocar carbono. E aí, você vai olhar na tabela periódica aonde é que o carbono se encontra. Olha só, o carbono ele está na família 14. Então, significa que ele tem 4 elétrons, tá? Então, você desenha aqui. 1, 2, 3, 4. Nunca esqueçam de colocar os elétrons. Desenha ele ao redor do átomo. Agora a gente vai olhar o oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio. E o oxigênio, ele está na família 16, aqui. Se ele está na família 16, significa que ele tem 6 elétrons. Então você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Com os 6 elétrons, agora eu sei que o carbono ele tem 4, para completar 8 elétrons eu preciso de mais 4 elétrons. O oxigênio, como ele já tem 6, eu preciso de 2 elétrons. Então, olha só, a quantia de elétrons que falta vai ser a quantia de ligações que vocês vão fazer, tá? Então, se o carbono ele tem 4 elétrons e faltam mais 4 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações, tá? Antes de a gente realizar a ligação, eu preciso classificar ele, classificar os elementos, se eles são metais ou ametais. Aqui, tá vendo? Esse azul, do azul escuro para cá, são todos ametais. Então, eu sei que o carbono é um ametal e o oxigênio é um ametal. Se eu realizo ligação entre ametais, eu tenho uma ligação covalente. Tá? Covalente. Ligação covalente, eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, o que eu faço? Eu circulo os meus elétrons. Aqui, nesse círculo que eu fiz ao redor desses 2 elétrons, significa que o elétron do carbono está sendo compartilhado com o oxigênio e esse elétron aqui do oxigênio ele está sendo compartilhado com o carbono. Então, agora o oxigênio ele tem 6 mais 1, 7. O carbono tem 4, mais 1 aqui, 5, tá? Como o oxigênio ele já tem 7, eu preciso de mais 1, então eu faço mais uma ligação. Pronto. Agora ele tem 6 mais 2 elétrons, 8. Então, esse oxigênio, ele já completou o octeto. Eu não faço mais ligação com ele. Esse carbono, ele tinha 4, agora ele tem 6. Eu preciso fazer mais 2 ligações. Como nessa questão eu estou dizendo para que eu realize ligações somente com os elementos escritos, então eu sei que eu preciso de mais um oxigênio. E eu sei que o oxigênio ele tem 6 elétrons. Então, se o oxigênio tem 6, ele precisa de 2 ligações e o carbono precisa de mais 2 ligações. Pronto. O carbono tinha 4, agora ele tem 8. E os oxigênios tinham 6, agora eles têm 8 elétrons. Então, a minha molécula é CO2, tá? Por que CO2? Porque eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Não esqueçam que a gente sempre precisa olhar de trás para frente, tá? Então, eu sempre vou colocar o meu número de elementos depois de eu representar ele. Então, por exemplo, eu poderia colocar C1O2. Sim, mas eu sei que quando eu não tenho nada, eu tenho 1, tá? Então, a minha molécula é CO2. A representação de Lewis é essa aqui de baixo.
A representação molecular é essa de cima, ok? Agora, no exemplo 2, na alternativa B, a gente tem o cálcio e o flúor, tá? Então, é o seguinte, sempre que eu olhar para o elemento, eu preciso encontrar ele na tabela periódica. Então, por isso é super importante vocês sempre terem ela junto, tá? O cálcio, ele está na família 2. Se ele está na família 2, aqui, ó, ele tem 2 elétrons. Então, você coloca aqui 1, 2 elétrons. Agora, nós temos o flúor. O flúor, ele está na família 17. Então, ele tem 7 elétrons. Antes de realizar a ligação, você sempre precisa olhar e identificar se eles são metais ou ametais para saber qual é o tipo de ligação que você vai realizar. Porque eu não posso sair fazendo ligação sem saber se ele vai doar ou compartilhar os elétrons. Como o cálcio está na família 2, ele está do lado esquerdo da tabela periódica, então ele é um metal. O flúor, ele está do lado direito da tabela periódica, então ele é um ametal. Ele está na família 7, ele pertence aos ametais. Quando eu tenho metal com ametal, eu tenho uma ligação iônica. Ligação iônica, o que eu faço? Ligação iônica, eu preciso doar elétrons. Quem é que doa elétrons? Sempre o metal para o ametal. Então, o ametal sempre precisa completar os 8 elétrons, o metal precisa doar e ficar sem nenhum. Por quê? Quando ele doa todos, a camada mais interna, ela tem 8. Então, a mais externa que eu tinha, ela some, e a interna tem 8, então completa 8 todo mundo. Entenderam? Olha só, o cálcio ele tem 2 elétrons. O flúor ele tem 7. Se ele tem 7, ele precisa de quantos para completar 8? Somente 1, né? Então, o cálcio ele doa 1 elétron. O flúor completou 8, está estável. Eu vou doar os 2 para ele? Não, nunca, porque ele não pode ficar com 9. A opção que eu tenho, que é, como eu só tenho cálcio e o flúor para utilizar, eu pego mais um flúor, coloco os 7 elétrons ao redor dele e dou o segundo elétron para o flúor. Agora, eu tenho cada flúor já tem 8 elétrons, o cálcio doou todos e está estável. Então, essa é a minha molécula de cálcio com flúor. Como é que eu represento molecularmente? CaF2. 2 porque eu tenho 2 flúors. No Ca eu não coloco nada, porque eu sei que eu tenho um só. Entenderam? Alternativa C, nós temos o cromo mais 2. Tá, você vai olhar e vai dizer, professora, como é que eu realizo uma ligação se eu só tenho cromo mais 2? Tá? O que acontece? Quando você tem um metal, somente um metal, e eu tenho a carga em cima dele, significa que eu realizo ligação metálica, tá? E aí a gente faz a nuvem de elétrons, como mostrado no slide da aula passada, tá? Então, eu tenho cromo mais 2, e agora eu tenho uma nuvem de elétrons aqui, ao redor deles, tá? Por isso aqui, quando eu tenho uma liga metálica, por exemplo, ele consegue conduzir eletricidade. Por isso que a gente utiliza fios de cobre. E ele é exatamente representado desse jeito. Eu tenho esses elétrons livres e eles conseguem se movimentar nessa nuvem de elétrons e conduzir corrente elétrica, tá? Então, ligação metálica não tem erro. Você coloca o elemento, coloca a carga dele e joga alguns elétrons ao redor, tá? Então, é dessa forma que acontece a ligação metálica. Agora a gente vai para o último exemplo. Aqui a gente tem o oxigênio e o magnésio, tá? O oxigênio, ele está na família 16, como a gente já viu antes. Então, eu tenho quantos elétrons? 6 elétrons na última camada. O magnésio está na família 2. O magnésio, ele tem 2 elétrons. Então, fácil.
O oxigênio tem 6 elétrons, então ele precisa de 2 para completar o octeto. O magnésio tem somente 2, ele é um metal. Então aqui eu tenho um A metal e aqui eu tenho um metal. Eu sei que a minha ligação é iônica. Se a minha ligação é iônica, eu sei que eu realizo a doação de elétrons. Quem é que vai doar? O magnésio, porque ele é um metal. Então, como o oxigênio precisa de 2 elétrons e o magnésio vai doar os 2 elétrons, eu só represento com uma seta em cada elétron, tá? Gente, se vocês fizerem isso aqui, está errado, porque você não doa com apenas uma seta, tá? Isso está errado. O correto é realizar uma seta para cada elétron, tá? Então a minha molécula é Mg, ó, somente isso, beleza? E é isso, gente, a atividade ela é bem simples. Eu só fiz esse vídeo para mostrar para vocês como é que realiza cada ligação. Então não esqueçam de procurar onde é que eu tenho os elementos na tabela periódica, a quantia de elétrons que tem em cada elemento, tá? Eu sempre vou colocar elementos que vocês saibam identificar facilmente. Esses dos valores que variam bastante, eu não vou colocar. Eles só vão aparecer quando eu tenho ligação metálica, por exemplo, o cromo. O cromo ele está aqui no meio, mas eu estou indicando a quantia de prótons que ele tem a mais. Então é só vocês desenharem a nuvem de elétrons. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e fiquem bem. Tchau!